Enquanto nós ministramos a palavra, vai orando para o Espírito Santo falar ao teu coração. Peça para Ele falar com você, diga a Ele que só Ele tem a palavra da vida eterna. Livro de 3 João. Aleluia, Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco. Aleluia. O versículo de número 4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? Quando eu leio esse versículo, se você ler o versículo acima, você vai ver que João está falando de Gaio, um filho na fé. Mas desde a primeira vez que eu li esse versículo, eu imaginei Deus falando de nós. Eu imaginei Deus falando: eu não tenho maior alegria do que esta, maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Nós precisamos decidir uma coisa. Nós vivemos em meio a muitas e muitas pessoas que buscam a Deus para que Deus faça aquilo que alegra a elas, aquilo que agrada a elas. Mas nós, como cristãos, precisamos decidir fazer e buscar aquilo que agrada a Deus. Deus, Ele procura pessoas decididas em fazer aquilo que agrada ao coração dEle. Deus, Ele procura pessoas que façam a diferença, que pensam diferente. Eu recebi uma frase eu vi e até curti ou compartilhei. Na frase no Facebook dizia assim, que tinha homens querendo ser, vou falar do meu jeito, chefe querendo, todos os homens queriam ser melhores, subir de degraus. Mas Jesus, que era considerado filho de Deus, queria ser servo. Jesus, ele agia diferente. Jesus, ele agia diferente. Jesus não agia da maneira que o mundo agia, mas Jesus, ele agia da maneira que agradava ao coração do Pai. E é isso que nós temos que ter aqui dentro. A igreja não foi edificada para satisfazer as tuas vontades. A igreja foi edificada para a gente entender aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de você é que você tenha comunhão com Ele. É que você entenda o porquê Ele te formou, o porquê Ele te criou, para que você tenha comunhão com Ele, para que você ande com Ele. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, e o que o Espírito diz à igreja é o que Deus quer de nós. O que o Espírito diz à igreja é o que Deus quer de nós. Deus quer a nossa comunhão. Deus quer que nós o amemos. E eu nessa noite não quero falar aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você quer ter. Eu nessa noite quero falar para você o que Deus quer de você. E aqui está falando: eu não tenho maior gozo do que estes, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se você ler no livro de Jó, você vai ver que Deus, quando vai falar de Jó, Ele fala com orgulho de Jó. Deus fala de Jó com orgulho para os anjos. Deus fala de Jó com orgulho para Satanás. Deus tinha orgulho de Jó. Jó alegrava o coração de Deus. Agora eu lhe pergunto, olha para mim, eu lhe pergunto, quem na época de Jó, além de Jó, também agradava o coração de Deus? Quem na época de Jó, além de Jó, também agradava o coração do Senhor?
E eu lhe pergunto aqui nessa noite: quem aqui dentre nós está aqui para buscar aquilo que alegra e agrada o coração de Deus? É isso que eu quero lhe perguntar nessa noite. Quem de nós estamos aqui interessados em fazer aquilo que agrada o coração do Senhor? E nós estamos acostumados a buscar a Deus com promessas de que Deus fará na nossa vida aquilo que agrada o nosso coração. Nós estamos acostumados nos dias de hoje a ouvir que se nós buscarmos a Deus, Ele vai fazer e vai acontecer. Eu ouvia um pastor esses dias ministrando na rádio. Irmão, eu já fiz muito isso. E quando eu ouvi aquilo, mas soou tão mal aos meus ouvidos, que me deu nojo do que eu ouvi. E eu me lembrei que eu já fiz muito isso. Nós queremos convencer as pessoas de vir para a igreja, então a gente fala assim: se você vier, Deus vai fazer. Se você vier, Deus vai mudar. Se você vier, Deus vai prosperar. Se você vier, Deus vai pagar suas dívidas. Se você vier, o marido volta. E nós queremos trazer as pessoas para a igreja, irmãos, prometendo que Deus vai fazer na vida delas aquilo que agrada ao coração delas. Mas escuta o que eu vou lhe dizer: Deus procura nessa terra homens e mulheres que agradam ao coração dele. O interessante é que no livro de Gênesis você vê, no livro de Gênesis, um homem chamado Enoque. A Bíblia diz no livro de Gênesis que a iniquidade foi se multiplicando na face da terra. Os homens foram amando o pecado. Os homens foram amando as festas. Quando a Bíblia fala casando-se e dando-se em casamento, ela estava falando que os homens gostavam de festas. E todos nós aqui gostamos de festas também. Alguns porque gostam de dançar, outros como eu porque gostam de comer. Mas todos nós gostamos de festas. Olha a diferença da igreja quando tem festa. Olha a diferença do culto quando tem festa. Quando tem um artista gospel. E a Bíblia diz que naqueles dias os homens, eles gostavam de muita festa. Eles gostavam de coisas carnais. Mas tinha um homem que agradou o coração de Deus, Enoque. E a única coisa que Enoque fez foi andar com Deus. Irmão, a única coisa que Deus quer de você é que você ande com Ele. Deus não quer o seu dízimo, Deus não quer a sua oferta. Quem quer seu dízimo e a sua oferta somos nós, pastores. Porque na nossa mentalidade a gente pensa que só faremos a obra de Deus com dízimo e oferta. E às vezes até a gente esquece de que nós precisamos só de Deus para fazer a obra de Deus. Eu não preciso dessa igreja, desse microfone para pregar o evangelho. Eu posso pregar na rua, nas praças, mas às vezes eu esqueço disso. Deus, Ele quer que você ande com Ele. E Enoque, por ter andado com Deus, aquilo agradou o coração de Deus, ao ponto de Deus o tomar para si. E a minha oração, irmão, é para que você ande com Deus. E Deus se agrade tanto de você, que algumas pessoas começarão a dizer: ô fulano, você está sumido. Ô fulano, o que está acontecendo que você está sumido? E todo o seu tempo tem sido para Deus. Irmão, escuta o que eu vou dizer e não me entenda mal. Pelo fato de você estar na igreja, nem sempre você está agradando a Deus. Porque você pode estar na igreja, mas com o coração longe do Senhor. Você pode estar como filho pródigo, dentro da casa do Pai, mas com o coração lá no mundo. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E o nosso coração tem que estar em Deus. Irmão, nosso coração tem que queimar de amor e de paixão pelo Espírito Santo.
Nosso coração tem que queimar de amor. Nós não podemos estar na casa de Deus como os religiosos, por costumes. Deus procura homens e mulheres que agradam ao coração dele. Deus procura homens e mulheres que agradam, que alegram o coração dele. O interessante é que eu vejo Davi, quando menino, um dia cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente veio um urso. E o Davi pulou em cima do urso. E eu imagino o Davi chegando em casa e dando a notícia para o seu pai: pai, eu estava lá cuidando das ovelhas e o urso comeu. Imagina a tristeza do pai. Quem aqui tem carro? Levanta a sua mão. Seu filho sai com o seu carro e bate. E você chega e fala, e o seu filho fala: pai, bati o carro. Você vai falar: ô meu filho, está tudo bem com você? Estou bem, pai. Mas você vai ficar triste, querendo ou não, você vai ficar triste. Foi uma perda. Quem aqui não gosta de perder? Levanta a sua mão. Quem não gosta de perder? Ou você fica feliz quando você perde? Tem gente, irmão, que se perdeu o celular chora 3 dias. Nós ficamos tristes quando perdemos. Ficamos tristes. E eu imagino que o que fez Davi pular no pescoço do urso foi ele pensar no seu pai, que ele ficaria triste. Mas depois do urso veio um leão. Davi pulou em cima também. E depois do urso, escuta isso, depois do urso veio um gigante. O exército estava lá, ninguém foi para cima do gigante. O Davi chega e a Bíblia diz que ele ouve falar da recompensa. Escuta isso, olha a recompensa: casar com a filha do rei e a sua família não pagar mais imposto. Olha para mim, eu imagino o pai de Davi, Jessé, reclamando do imposto que tinha que pagar. Eu imagino ele trabalhando, recebendo seu dinheiro e falando: olha como esse imposto está abusivo. Esse governo está acabando com a gente. E a Bíblia diz que o Davi, quando ele ouviu falar da recompensa, ele falou: eu vou lutar. Porque ele era um filho que buscava agradar o coração do pai. E Deus, ele quer encontrar aqui nesse lugar homens e mulheres que buscam agradar o coração dele. E a minha oração é para que esse homem, essa mulher seja você, em nome de Jesus. Que nós venhamos nos reunir aqui para saber o que agrada o coração de Deus. Salmos 37, versículo 4, diz assim: alegra-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. A Bíblia está falando: leve alegria ao coração do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Se você ler no livro de Isaías capítulo 1, eu sou um pouco repetitivo mesmo para vocês entenderem. Deus estava triste com o seu povo. Eles eram crentes, eles se reuniam, cantavam louvores, eles tinham as festas, os costumes, guardavam o sábado, eles tinham música, eles tinham tudo, tinham sacerdote, tinham a lei, mas uma coisa eles não tinham: comunhão com Deus. E se você ler Isaías capítulo 1, Deus fala: eu não quero mais a oferta de vocês, eu não quero mais os dízimos de vocês, eu não quero mais, escuta isso, não me entenda mal, eu não quero mais que vocês se reúnam para fazer festas. Aleluias. Você está conseguindo entender? Às vezes a gente se perde, irmão, e a gente não consegue entender que Deus não quer esse culto, que a gente se reúna, que a gente dizime, oferte uma coisa fria. Deus quer o nosso amor.
Ele quer que cada um de nós aqui, de uma maneira individual, tenhamos comunhão com Ele. Ele quer que o nosso amor por Ele seja fervoroso. Ele quer que você seja apaixonado por Ele, porque a única forma de você abandonar o mundo é você se apaixonar por Ele. Pela sua força você não vai conseguir, é por isso que Ele diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, você só consegue praticar a palavra quando você ama a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, só quem já amou sabe o que eu estou falando. Só quem já se apaixonou sabe o que eu estou falando. Quando você ama, irmão, você só tem olhos para ela ou para ele. Quando você ama, você só tem olhos para ela ou para ele. Só quem já apaixonou sabe e consegue entender o que eu estou dizendo. Quem não se apaixonou está meio perdido aí. O que o pastor está falando? Que negócio que é esse daí? Que negócio que é esse? O cabra pode ser o mais mulherengo do mundo. Quando ele se apaixona, acabou. Ela pode ser a mulher mais garanhona do mundo. Quando ela se apaixona, acabou. Assim somos nós. Deus quer restaurar o nosso amor para com Ele. Aleluias. Ele diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O de ouvir que os meus filhos têm praticado a minha palavra. E a prática da palavra, eu consigo praticar a palavra quando eu amo a Deus. Sem amar a Deus eu não consigo. No livro de Tiago, a Bíblia Sagrada diz assim, livro de Tiago, aleluias. Livro de Tiago, pode adorar ao Senhor, fica à vontade. Capítulo 4. Aleluias. Eu quero que todos vocês leiam comigo, o mais alto que puder. Desde o versículo 1. Deixa eu falar uma coisa antes de nós lermos. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Tiago está falando para a igreja. Está escrevendo para a igreja, para nós. Aleluias. Versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura,
o Espírito que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A Bíblia começa falando que existia guerras, pelejas. A Bíblia começa falando que os membros, um guerreava e lutava contra o outro, um corpo, uma igreja. E a Bíblia está falando no versículo 2 que eles tinham cobiças, desejos. Quem quer ser abençoado, levante a sua mão assim. Quem quer ser abençoado, levanta a sua mão. Que o único desejo do seu coração seja agradar a Deus, ter e desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem para você coisas muito grandes. Mata a cobiça do teu coração, mata os desejos do teu coração, vai acrescentando: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, apresenta a sua vontade, mas encerre falando que seja feita a sua vontade. Aleluias. Pode apresentar sua vontade, pode apresentar seu projeto de vida, mas inclua que seja feito o seu projeto na minha vida e não o meu. Você pode ter, pode sonhar, pode desejar, mas inclua que seja feita a vontade do Senhor. Ele está falando: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e vocês não alcançam, combateis e guerreais entre os irmãos. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar com os vossos próprios deleites. E ele fala, versículo 4, adúlteros. O que é adultério? É você ter uma aliança com alguém e trair. É você estar casado e ter outra no seu coração. Isso é adultério. É você estar com alguém pensando em outro. Isso é adultério. É você estar com Deus pensando no mundo. Adúlteros. Adúlteros espirituais. Deus fala para a igreja de Éfeso: vocês não me amam mais como vocês me amavam. Irmão, e é tão difícil você manter o seu foco nisso que eu estou ministrando, porque Satanás ele apresenta para nós muitos pratos. Satanás, ele todos os dias quer nos tirar do foco da comunhão com Deus. Todos os dias Satanás vai trazendo algo mais saboroso para nos tirar da presença do Senhor. Todos os dias Satanás vai nos apresentando coisas boas para nos tirar da presença do Senhor. E Deus quer que você ande com Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus, Ele quer conquistar o teu amor e a tua paixão. Aleluias. Deus não quer que você venha para o culto sem amá-lo. Aleluias. Deus não quer comprar ninguém. Irmão, Jesus não comprou ninguém, mas Jesus conquistava as pessoas pelo amor que Ele tinha para com Deus. Jesus conquistava as pessoas pelo amor que Ele tinha para com elas. É por isso que quando a mulher foi pega em adultério, Jesus não jogou pedra, porque quem ama não tem coragem de jogar pedra. É por isso que você vê mãe, o filho está usando drogas, está roubando, e a mãe está lá: meu filho. Se alguém for atirar no filho dela, que é todo errado, ela pula na frente e morre no lugar dele. Se alguém fosse atirar em alguém, com certeza Jesus pularia na frente daquela pessoa. Jesus conquista uma mulher prostituta. Ele estava em uma casa e o fariseu o convidou para provar se ele era de Deus. E Jesus está lá sentado na mesa. Daqui a pouco chega uma mulher prostituta, se ajoelha, toca nos pés dele, começa a chorar, pega o seu cabelo, vai passando no pé de Jesus. Se fosse um fariseu, teria dado um pulo e falado: não me toca, sua imunda. Eu acredito que Jesus fez foi estender os pés. E os fariseus falaram assim: se ele fosse de fato Jesus, ele iria saber que essa mulher que toca nele é uma prostituta. Mas Jesus fala:
Eu vim na tua casa, você não lavou os meus pés como de costume. Eu vim na tua casa, você não ungiu a minha cabeça como de costume. Você não me cumprimentou com um ósculo santo, dando um beijo na minha face. Mas essa mulher fez muito mais do que você. Jesus ama aquela mulher. Ele conquista aquela mulher pelo amor. Aleluias. Jesus não vai conquistar você por chantagem. É por isso, irmãos, que infelizmente muitos dos nossos jovens, crianças, quando crescem se desviam. É por isso que tem muita gente que se desvia, porque muitas vezes nós queremos levá-lo na pressão, na obrigação, na chantagem, sendo que nós temos que demonstrar o amor que temos para com Deus. O Jesus tão amoroso e maravilhoso, aleluias. Jesus não trouxe ninguém com falsas promessas. Jesus chegava e falava assim: segue-me. Eu acredito que Jesus chamou muitas pessoas, mas a Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Aleluias. Então fica tranquilo, se ele é escolhido, ele vai vir. Se ela é escolhida, ela vai vir. O que me conquistou não foi as minhas obras, não foi a igreja, mas o que me conquistou foi o próprio Pai que falou um dia comigo. Então se ele é escolhido, se ela é escolhida, ele vai vir. Aleluias. Ensina, corrija com amor, aconselhe. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora nessa noite, Deus, tira tudo o que é do mundo do meu coração. Ora nessa noite, Deus, tira todo o amor do mundo do meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que, para serem abençoadas na vida sentimental, têm que amar a Deus mais do que aquele alguém. Tem algumas pessoas que, para serem salvas, têm que amar a Deus mais do que o dinheiro. Porque tinha um homem que praticava toda a lei, mas Jesus falou assim: pega tudo o que você tem, vende, dê aos pobres e me siga. Ele voltou triste, porque ele era praticante da palavra, mas ele era amante do dinheiro. Ele era um adúltero. Estava com Deus, tomava a santa ceia, mas amava o dinheiro. Quem de vocês tem coragem de falar: Deus, se o Senhor me pedir hoje para eu vender o meu carro e dar para quem quer que seja, ou de chegar e dar minha casa e ir para a rua, eu dou? Você tem coragem? E é aí que você começa a ver Deus agindo. Quando você o ama e fala: Deus, eu posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. O Senhor pode tirar tudo de mim, só não tira o teu Espírito Santo. Eu sentei com uma senhora que aprendeu o caminho de ser abençoada, e ela falou assim: pastor Danilo, um dia eu orei a Deus e falei: Deus, eu posso até morar debaixo da ponte, mas com o Senhor. Deus, tira tudo de mim, tira tudo, só não tira o teu Espírito da minha vida. E ela falou: pastor, Deus tem me abençoado tanto. Eu falei: é porque esse é o segredo. O Saul amava o trono, lutava por um trono corruptível. O Davi não. O Davi, ele orou o Salmo 51 e falou: não retires de mim o teu Espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Aleluias. Você consegue entender o que está sendo ministrado aqui nessa noite? Nós não podemos formar religiosos.
Eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu tenho que pregar a verdade para vocês. Aleluias. Se você me disser, pastor, o senhor não quer vencer? Lógico que eu quero vencer. Pastor, o senhor não quer essa igreja cheia? Eu quero lotada. Mas eu não posso mentir para você. Eu não posso brincar com a verdade, porque eu vou prestar conta com o meu Senhor. E você não pode sair da tua casa para vir buscar aqui aquilo que te agrada, mas você tem que sair da tua casa e vir buscar aquilo que agrada o coração de Deus. Porque Deus, Ele procura homens e mulheres que têm esse desejo no coração, que agrade o coração dele. O interessante é que em Jeremias Deus fala assim: a quem enviarei? Em Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que está ocupada demais para ir pregar o Evangelho. Tem muita gente que está amando tanto a si, que não tem tido tempo de amar o próximo. E Deus está falando: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade, o relacionamento, quer ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida nessa noite? Se relacione mais com Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, irmão, e dá glória, aleluia, ora em línguas, canta. Pega violão, vai tocar violão, vai adorar. Passa mais tempo com o Senhor. Aleluias. Deus procura esses poucos. Deus procura. João capítulo 4, Deus estava procurando verdadeiros adoradores. Tinha muitos levitas, tinha muitos cantores, tinha muitos músicos, tinha muito, o templo era grande. Deus escolheu uma tribo só para ser levitas e sacerdotes. Tinha muitos, mas poucos faziam de coração. Você entende isso? Tinha muitos que na igreja levantavam a mão e cantavam, mas poucos faziam de coração. Quem de vocês estão aqui de coração? Sair da sua casa de coração. Aleluias. Deus quer comunhão. Comunhão. Glória a Deus. Deus quer comunhão. Você tem que entender isso. Você tem que entender. O interessante que Deus prosperou Davi, Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Isaac, Deus prosperou Jacó. Você sabe quando Deus prospera o teu povo? Quando o povo é dele. Quando o povo é dele. Deus prospera o seu povo quando o povo é dele. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se tudo que você tem, você colocar na mão de Deus, tudo será abençoado. Tudo que você tem, você colocar na mão do Senhor, tudo será abençoado. Se você falar para Deus: Deus, tudo que eu tenho é seu e não meu. Algumas pessoas não entregam o dízimo porque elas pensam que o dízimo vai fazer alguma diferença. Aí é que elas estão enganadas. Porque elas estão falando assim: Deus, eu conduzo melhor o meu dinheiro do que o Senhor. Sendo que o nosso Deus, quando você coloca 5 pães e 2 peixinhos na mão dele, 15.000 pessoas comem e sobra. Com Deus o pouquinho é muito. Toda pessoa, irmão, que se converte, toda pessoa que se converte, ela pode ganhar pouquinho, mas ela vê sobrar. Ela vê sobrar. Aleluias. Ela olha assim e fala: mas como? O nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades.
Ele é o nosso Pai que, quando a gente está tendo aperto, quando nós estamos precisando, Ele vai e nos dá. Ele vai e acrescenta. Irmão, nesses dias eu vi, todos os dias a gente vê milagres, todos os dias. Tudo que eu tinha, tudo que nós tínhamos, minha esposa e eu, investimos na reforma da igreja. Tudo. A gente tem um cartão de crédito e ia comprar as coisas para a igreja. E aí sobrou lá uns R$200, daqui a pouco vai minha esposa comprar com os R$200 coisas para a igreja. E faltava 2 dias para pagar 2 contas. Quase R$2.000. Eu falei, meu Deus, e agora? Irmão, não sei de onde veio. Não sei de onde veio. Só sei que veio. Aleluia. Não, se você me perguntar da onde, eu vou lhe perguntar, então me fala aí da onde veio o suprimento para aquela multidão de 5 pães e 2 peixinhos. Depois que você me respondeu, eu vou te responder da onde veio. Não sei. Amém? Não sei. Com toda a sinceridade que há no meu coração. Amém? Deus procura homens e mulheres que estão preocupados em agradar o coração dele. Aleluia. E o que vai agradar o coração de Deus? Miqueias capítulo 4. E nós vamos terminar. Tem Miqueias na Bíblia, pastor? Tem. Eu vou lhe ajudar. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Livro de Miqueias. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Livro de Miqueias. Tem que ler mais a Bíblia, viu, irmãos? Amém? Outro dia eu falei na igreja. Falei para os irmãos abrir no livro de Zebulon. Irmão, tinha irmão procurando o livro de Zebulon na Bíblia. Tem que ler mais a Bíblia. Miqueias. Aleluias. É o capítulo de número 6. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Glória a Deus. Você vai encontrar. Encontraram? Miqueias capítulo 4. Versículo de número 6. O capítulo 6, perdão. Estou com o capítulo 4 na cabeça. O capítulo 6. Versículo 6 diz assim: olha a preocupação de Miqueias. Com o que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ele está se preocupando com aquilo que agrada o coração de Deus. Ele está falando, com o que eu vou me apresentar ao Senhor? O que vai agradar o coração do Senhor? Versículo 7, olha só. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros. Olha o que ele pergunta. Será que Deus se agradará de milhares de carneiros? Continuando. De 10.000 ribeiros de azeite. Darei ao meu primogênito pela minha transgressão. Ele está perguntando: o que será que agrada ao Senhor? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Aí Deus fala o que agrada o coração dele. Se coloque de pé, que depois que eu ler você vai dar um pulo e um glória. Amém, Jesus? Versículo 8.
ele declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Deus fala aqui o que agrada o coração dele: que pratiques a justiça, que ames a verdade e andes humildemente com teu Deus. Deus começa a declarar o que agrada o coração dele. A prática da palavra alegra o coração do Senhor. Quando nós formos orar agora, fala para Deus: me ajuda a praticar isso. Eu não tenho conseguido perdoar, me ajuda a perdoar. Eu não tenho conseguido, ó Deus, ser responsável e pagar minhas contas, me ajuda. Eu não tenho conseguido parar de mentir, me ajuda. Aleluias. Deus fala: o que agrada o meu coração é ver vocês praticando a justiça. A palavra é que vocês amem ao seu próximo. Amar a beneficência é você amar o seu próximo e você andar com Deus. Será que o que agrada a Deus é... Não, irmãos. Deus quer que você ande com Ele. Deus quer que você saia da sua casa e venha aqui para aprender aquilo que agrada o coração dele. Aleluias. Deus quer, o Senhor quer que você ande com Ele. Homens e mulheres que querem agradar o coração do Senhor. Glória a Deus. Você quer agradar o coração do Senhor? Tem certeza? Ou você: não, pastor, eu vim aqui porque eu quero que Deus agrade meu coração. Irmão, Deus não adula filhos mimados. Ele diz que nós temos uma herança, Ele não dá enquanto a gente for criança. Então, enquanto você não crescer, Deus não lhe abençoa. Tem que crescer. Pode fazer corrente. Já fez? Eu já fiz muito. Pode subir monte. Já subiu? Já subi muito. Pode jejuar. Já jejuou? Eu também. Pode orar insistentemente. Já orei. Agora, quando você começa a falar: Senhor, eu quero andar com o Senhor, e você começa a falar com Ele todos os momentos, vai falando com Ele. Aleluias. Vai andando com Ele, vai falando com Ele. Entre lá no seu quarto, fecha a sua porta. Irmão, vai, sabe, buscando um relacionamento. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda não sei o nome. Você sabe por quê? Porque a gente ainda não sentou juntos. Quando a gente começar a sentar, tomar um café, eu não vou te chamar de irmão ou de irmã, eu vou te chamar pelo nome. Eu vou acrescentar irmão fulano e irmã fulana. Glória a Deus. Assim é Deus, irmão. Você precisa andar um pouquinho mais com Ele, para você conhecê-lo. Aleluias. Escuta, não é você, não é Deus quem precisa de você, é você quem precisa de Deus. Aleluias. Somos nós quem precisamos dele. Você pode levantar os seus braços. Braços levantados significa entrega. Entrega, entrega total, completa do teu coração. Aleluias. E solte a tua voz e declare: nada mais, meu Senhor, nada mais satisfaz minha alma